Irmãos, boa noite. Que Deus abençoe os irmãos presentes e os ausentes também, que Deus abençoe da mesma forma. Os irmãos acompanhando na rede, que Deus abençoe também. Os nossos amigos, que Deus abençoe de sabedoria para compreender a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 21. Nosso irmão João Pedro e nosso irmão Renato vai ler. Cada um vai fazer a metade desses 29 versículos, irmãos. E nosso irmão Renato que lê Santiago 20 e o nosso irmão João, do 21 ao 29. Os nossos irmãos vão fazer a leitura desse capítulo 21 de 1 Reis. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha, por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e traze-o fora, e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram o jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo a Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo:
Assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizera os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou e fazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Amém. Obrigado aos irmãos pela leitura. Que Deus abençoa nosso irmão Renato e nosso irmão João Pedro. Então hoje nós vamos falar sobre o pecado. Quando o homem se humilha diante de Deus, Deus perdoa. Amém? Deus tem misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos humilhar diante de Deus, porque nós somos pecadores. Deus nos ajude, amém? Essa mensagem sobre a vinha de Nabote sucedeu-se no ano de 899 antes de Cristo. Aconteceu esse fato com essa história. Então, essa palavra que nós acabamos de ouvir, Acabe era rei de Samaria, né? Tinha todo o poder na sua mão, né? Olha como que é o homem, como que nós somos o homem. Inveja de uma pequena vinha que estava ao lado da sua casa. Olha como nós somos, irmãos. Nós não podemos ter esse sentimento em nossos corações, né? Inveja. E Acabe teve essa inveja da pequena vinha de Nabote, jezreelita, uma vinha que estava ao lado do palácio de Acabe. Então todo o processo que aconteceu sobre
esses dados que nós acabamos de ouvir, né? E disse a Nabote: dá-me a vinha para que sirva de horta. O 2, porque está vizinha ao lado de minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for agradável, te darei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote fez. Nabote jezreelita, e lhe fará: não te darei herança de meus pais. E deitou-se o rei e ficou constrangido sobre esse assunto. Muitas vezes nós ficamos constrangidos, né, sobre quando nós não conseguimos alguma coisa, nós ficamos constrangidos, desapontados, né? Interessante que a mulher dele, né, tomou a frente do assunto, né? Jezabel tomou a frente do assunto e disse: pode deixar que eu vou resolver esse problema. Não fica preocupado com isso, né? Fez uma carta, escreveu, né? Colocou o seu carimbo, distribuiu e arrumou ainda testemunha ainda. Cuidado com vocês, com nós, como alguém chamar por testemunha. Tenha muito cuidado com isso, né? Testemunha falsa. Cuidado por ser testemunha falsa. Então nós podemos ter muito cuidado com isso, né? De ser por testemunha falsa. E aconteceu, tudo isso aconteceu, né? Mas Deus estava vigiando e ouvindo tudo que estava acontecendo. Amém? Deus está por todo lado que nós estamos andando. Aonde que nós iremos, Deus está ao nosso lado, nos vigiando. Cuidado com as suas atitudes. Porque Deus pode colocar a mão em você, em mim e em todos nós. Amém? Então Deus mandou um profeta, né, cuidar deste assunto. Quem foi o profeta? Elias foi tomar conta desse assunto. Foi resolver esse assunto para o Senhor. Interessante o 17 para nós. Está bem interagido. Eu vou ler na outra Bíblia, que eu estou lendo na TOPS. Os irmãos estão sentindo alguma diferença no assunto? O 17 eu vou ler. Deus manda Elias ameaçar Acabe, né? Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Então ele estava nesse propósito mesmo de possuir mesmo, e tomar, né? E tomou. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, em que os cães lamberá o sangue de Nabote, e lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me acha inimigo meu. Então Acabe ainda disse ainda, né? Eu já estou sendo inimigo seu.
Elias estava falando a verdade para ele, né? E ele já entrou com o assunto. E eu me parece que já estou inimigo seu. Muitas vezes, quando alguém fala a verdade para nós, né? Nós achamos que ele está falando, né? Que ele é nosso inimigo. Mas está dizendo a verdade a ele, né? E então, aconteceu tudo que os irmãos já, né, observou. Aí, e o profeta disse a ele, ó, os cães vão lamber o seu sangue, e de todos, da sua mulher, e de todos cometerem esse pecado, que matou Nabote. Então, quando o profeta disse a ele todas as coisas que iam acontecer na sua vida, né? O 27, vamos ao 27 para não ter mais assunto para nós. O 27. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou e jazia em saco e andava mansamente, né? E andava mansamente. Você viu que Acabe, de repente, ele se humilhou, né? De todo o processo que ia acontecer com ele, né? E o homem é assim mesmo. Quando Deus toca nele, ele está muito nervoso, né? De repente ele se humilha, tem que se humilhar diante de Deus, né? Se humilhou diante de Deus e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tesbista, dizendo: não viste que Acabe se humilhou perante mim? Porque quanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trazei este mal sobre a sua casa. Então esse mal continuou ao filho de Acabe, né? Que Acabe se humilhou diante do profeta e de Deus. Então Deus perdoou. Quando nós humilhamos diante de Deus, Deus nos perdoa as nossas fraquezas, amém? Porque Deus é misericordioso conosco. E assim se sucede com cada um de nós. Quando nós humilhamos diante de Deus, Deus tem misericórdia de todos nós. Todos nós devemos de humilhar diante de Deus, porque somos pecadores, né? Não merecemos nada, mas vivemos somente pela misericórdia de Deus. Amém? Nós vivemos só pela misericórdia de Deus. Então precisamos de dar meia volta e retornar ao caminho de Deus. Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos toca em cada um de nós precisamos retornar imediatamente e voltar aos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa meta que o Senhor quer de nós possamos arrepender dos nossos pecados e voltar ao nosso Deus. Esse foi o primeiro exemplo que nós vimos de pecados arrependidos, e Deus assim perdoou. Vamos ver no segundo exemplo desta noite. Vamos ler no livro de Crônica, capítulo 33, Crônica 33, versículo do 1 ao 12. Manassés, rei de Judá. Segunda Crônica. Faz favor, irmão Renato, faça a leitura, por favor. Segunda Crônica, capítulo 33, do 1 ao 12.
Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Amém? Que Deus novamente nos ajude de cada um de nós. Manassés tinha aqui 12 anos quando assumiu o reino. Olha o compromisso de cada um de nós. Nós não podemos dizer coisa errada para o nosso próximo. Nós devemos de falar só a verdade para que possa cada um andar nos caminhos do Senhor. A nossa atitude é de dizer a verdade. E Manassés não cumpriu, não fez a vontade de Deus em suas vidas. Começou pela idolatria. Deus não aceita idolatria em nossas vidas. Deus está cuidando e olhando para cada um de nós. Amanhã, domingo, o mundo aí fora vai celebrar domingo de Páscoa. O crente não celebra o domingo de Páscoa. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Amém? Essa é a nossa Páscoa. Quando nós tomamos, nós lembramos que o Senhor vai nos voltar e nos levar. Amém? Nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos de ter muito cuidado com esse mundo de treva que nós estamos vivendo. Não acompanhar as coisas do mundo, mas sim fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Acompanhar o que Deus nos digita para nós fazer. Não o mundo vai nos digitar, nós possamos fazer o que o mundo quer que nós façamos, mas sim a vontade de Deus. No versículo 11 de 2 Crônica, capítulo 33, e assim diz o Senhor, trouxe sobre eles os capitães do exército, rei da Síria, os quais repreenderam a Manassés com gancho e
armando com cadeia, levaram para a Babilônia. Então pegou Manassés, colocou uma argola no nariz, né? E puxou. Olha como é que é as coisas. Os irmãos aqui não sabem como é que que o homem amansa o boi, certo? Pode ser o boi, pode ser brabo do jeito que for. É só colocar o gancho no nariz do boi, sabia? Você leva o boi para qualquer lugar que você for. E Deus faz assim conosco. Nós podemos ser bravos do jeito que for, certo? Desobediente do jeito que for. Mas quando Deus quer que tem que obedecer Ele coloca o gancho no seu narizinho também. E Ele puxa para onde que Ele quiser. Nós não temos vontade nenhuma. E nós achamos que nós temos vontade. Nós achamos que nós dirigimos a nossa vida. Nós pensamos nisso, o homem pensa nisso, que ele dirige a sua vida, que ele comanda a sua vida. É o Senhor que nos comanda. Amém? É Ele que direciona o caminho que nós devemos de andar. Igual Ele fez com Manassés. E ele, angustiado, quando o homem está angustiado, certamente que o homem vai orar ao seu Deus, ao nosso Deus, para que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Certamente Manassés refletiu sobre o assunto que ele estava desobediente. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o seu Deus de seus pais. Seus pais eram obedientes a Deus. E Manassés não era. Então, Deus quebrantou Manassés. Deus nos quebranta quando nós somos desobedientes. É por isso que nós devemos fazer a vontade de Deus, porque Deus tem o poder nas suas mãos para nos quebrantar. Esse Deus maravilhoso que nós amamos e nós confiamos piamente nele. Amém? Esse grandioso Deus. Então vamos ouvir o terceiro exemplo da palavra de Deus dentro da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro exemplo. Lucas, o filho pródigo. Já lembra do filho pródigo? Então, outro exemplo que arrependeu-se. Esse filho, ele pegou tudo que tinha, disse que ele era o melhor, ele tinha que gastar o dinheiro do seu pai, pegou o dinheiro, falou assim, não vou ficar mais aqui, eu vou embora. Eu não aguento mais essa casa. Lucas capítulo 15 e versículo 11 ao 22, o nosso irmão João Pedro vai ler agora. Nosso irmão João Pedro vai ler. Irmão João Pedro, faz a leitura, faz favor. O irmão Daniel vai levar o microfone, faz favor, irmão. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Amém, meu irmão. Então, o homem, quando ele está rebelde, é dessa forma, não é mesmo? O filho pródigo estava com seu pai, estava com seu irmão, certo, irmão? Tranquilo, de repente ele se revoltou, né? A rebeldia, ficou rebelde. Eu quero ir embora. Eu quero pegar o meu dinheiro, certo, meus irmãos? Eu quero fazer aquilo que me agrada. O homem é dessa forma. Quando ele não quer obedecer ao seu Criador, ao nosso Criador. Amém? O homem se revolta contra Deus. Mas ele vai só refletir quando ele está passando uma pior em sua vida. Aí o homem vai refletir novamente. Igual o filho pródigo refletiu no capítulo 16 desse versículo, nesse capítulo 15 do versículo 16. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Nós precisamos agradar ao nosso Deus, ser grato ao nosso Deus, que Deus nos dá tudo, a nossa porção do nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? Não podemos ficar tristes com esse Deus de cada um de nós, porque dá porção de cada um de nós para o nosso dia a dia. E levantou-me-ei, e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Ao tanto que o filho se humilhou diante de seu pai. Faça eu como empregado, meu pai. Não chama eu como filho. O homem precisa se humilhar diante de Deus, diante dos nossos semelhantes, diante do nosso próximo, para que Deus nos exalte pela sua misericórdia com cada um de nós. Amém? Ele levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, veio o seu pai e se moveu de íntima compaixão,
e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que o pai dele disse? O que o nosso Deus disse para cada um de nós, quando nós humilhamos diante de Deus? Você é meu filho amado. Deus não olha pelos nossos pecados lá atrás, quando nós, amém? Quando nós humilhamos ao nosso Deus, entregamos os nossos caminhos ao nosso Deus, para que Deus nos direcione os nossos caminhos, Deus esquece de todos os nossos pecados. Jamais Ele vai lembrar dos nossos pecados. Como diz o pai do filho pródigo. Assim é Deus em nossa vida também. Amém? Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos-nos. Assim é o nosso Deus, quando nós entregamos o nosso caminho ao nosso Deus, Deus faz festa no céu. Amém? Amém? É assim que Deus faz conosco, nós entregamos todos os nossos pecados nas suas mãos. E dizemos: Senhor, Senhor, você é o comandante da minha vida, é o comandante da nossa vida, é o comandante de todos os pecadores. Assim nós devemos de entregar os nossos caminhos ao nosso Deus. Amém? A você que está longe, do seu Criador, Ele está te esperando. Você está com seus braços abertos a oferecer melhor presente para você, a vida. Deus está com os braços abertos esperando o melhor presente da sua vida, a vida eterna. Amém? Essa é a melhor parte que o Senhor tem para nos dar, para nos oferecer. É o nosso Criador, é o nosso Deus. Tem algumas regras, todos nós temos algumas regras para obedecer ao nosso Criador. Certo, meus irmãos? Cada um de nós temos regras de obediência para servir ao nosso Deus. Então nós devemos de cumprir do fundo do nosso coração, nós devemos de cumprir todas essas regras que o Senhor nos digita para cada um de nós. É a regra. Os contritos de corações, nós devemos ser contritos de corações, para nós fazer toda a entrega ao nosso Deus. Amém? Vamos ver, para nós conferir dentro da palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então essa é a regra de cada um de nós. É a regra básica. Nós devemos de ter um coração quebrantado, para que o Senhor possa trabalhar em nossa vida, para que nós possamos enxergar a eternidade do Senhor. Amém? No livro de Salmo 51, 17, diz assim para nós: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Então nós devemos de humilhar diante de Deus. Ser um homem de espírito quebrantado, de uma mulher de espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus, o Deus não despreza quem tem essa atitude em seus corações. Amém?
Deus está conosco, com aqueles que têm os corações quebrantados. E o Espírito também. Então é uma conjuntura aqui, é uma postura. Coração e Espírito tem que estar quebrantado, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos todos ouvir o que tem a dizer o profeta Isaías. O que Isaías está dizendo, né? O profeta Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 2. Não fez a minha mão todas essas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor, e para este que olha, e para que esse que olhei, para que o humilde e contrito de espírito, e que teme a minha palavra. Olha como é que diz a palavra de Deus para todos nós, né? Que nós possamos temer quando nós ouvimos a palavra de Deus. Se nós não estivermos com o nosso coração quebrantado, o espírito quebrantado, nós não tememos a palavra de Deus. E ele está dizendo, eu que fiz tudo isso. Não fez a minha mão todas essas coisas? O Senhor dizendo para cada um de nós. E assim vieram a existir, diz o Senhor. E para esse que olharei, para esse que olharei é para cada um de nós, quando nós estamos com o nosso espírito quebrantado. Se nós não tivermos com o espírito quebrantado, o Senhor não olha para nós. O Senhor não está perto de nós. Amém, meus irmãos? E que treme da minha palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós trememos. Porque Deus é poderoso. É Deus que comanda a nossa vida. Amém, meus irmãos? No livro de Joel, um dos profetas menores, capítulo 2, versículo 13, diz assim: e não rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e rasgai os vossos corações, eu li ao contrário, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Na maior parte nós rasgamos as nossas vestes, não é mesmo? A maioria nós rasgamos a nossa veste. O Senhor quer que nós rasgamos os nossos corações, porque Ele está nos observando, amém? Ele nos observa diariamente, Ele sabe o que acontece dentro do nosso coração. E rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, verdadeiramente. Seja um servo fiel ao seu Deus, ao nosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tarde em irar-se, e grande e benigno e arrepende do mal. É o nosso Deus. E Ele se arrepende do mal. Se Ele não tivesse misericórdia de cada um de nós. E somos dessa forma, irmãos. Deus é misericordioso conosco. Ele nos olha diariamente. E quando disse o anjo do Senhor para Agar e Ismael. Vocês já lembram dessa história? Quando o anjo disse para Agar e Ismael? Volta lá e fica mais brabo ainda. Foi isso que falou? Fica mais brabo com Sara. Vai lá e se revolta mesmo com Sara. O que o anjo diz a ela? Vai lá e se humilha perante a sua mão.
Vamos conferir? No livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 9 e 10. Vamos voltar lá para Gênesis. Deus tem uma promessa para cada um de nós. É promessa que Deus tem. Depende de cada um de nós que nós humilhamos diante de Deus. Para que Deus nos engrandece. Amém, meus irmãos? É promessa de Deus. Gênesis 16, capítulo 9 e 10. Desceu aqui. Vamos ler. Então disse o anjo ao Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Certo? E Agar saiu de lá brava, não saiu? Saiu nervosa, revoltada pela situação que tinha acontecido. Os irmãos sabem de todas as histórias. Eu não vou contar porque é o tempo que não nos deixa contar. Né? Então Agar, Deus, o anjo falou para ela, vai lá e se humilha perante ela. Deus tinha uma promessa para Agar e Ismael? Certamente que tinha promessa. Não vou dizer que era o que está acontecendo hoje, mas Deus é promessa de Deus. Deus sabe de por tudo. O que era essa promessa que Deus tinha para Agar e Ismael? E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicareis sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que seja. Deus tem uma promessa para a nossa vida. E a promessa foi dita, foi cumprida. O povo de Ismael é muito grande, né? É inumeroso, não dá para contar. Nós não conseguimos contar. Então Deus tem uma promessa para aqueles que humilham diante de Deus e obedece. Agar e Ismael obedeceu e voltou. Então Deus faz a promessa para cada um que nós humilhamos diante de Deus. Amém? Então essa é a promessa que Deus tem de cada um de nós. Nós possamos humilhar diante do nosso grandioso Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler no 1 Pedro, capítulo 5, e diz assim para todos nós: humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Deus, ao seu tempo, vos exalte. Não é o nosso tempo que Deus vai nos exaltar. É o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, qual que é o nosso dever? É humilhar diante de Deus, para que Deus nos exalte. Então, na verdade, de humilhar diante de Deus, o tempo é de Deus. Nós não temos poder sobre esse tempo. Pode passar o tempo que for, mas Deus vai te exaltar. Amém? Deus vai nos exaltar. É só nós humilhar diante de nosso Criador, do nosso Deus, para que Deus possa nos trabalhar em nossos corações, em nossas vidas. Assim nós fazemos a vontade de Deus. Aí Deus vai nos abençoar. Toda a nossa geração, Deus vai abençoar.
É por isso que Deus é misericordioso com todos nós. E que Deus abençoe essa igreja,